constantemente criando a si mesmo. Está a todo momento decidindo quem ou o que você é. Você decide isso pelas escolhas que faz, de acordo com quem ou pelo que você está apaixonado. Olha, eu estou muito preocupado com o que as pessoas vão dizer quando eu falar que tenho conversado com você. Preocupação é uma atividade da mente que não entende sua conexão comigo. Então é isso. Sejam bem-vindos. Estamos aqui dando continuidade ao capítulo 13. Na introdução do vídeo, nós trouxemos aqui um pequeno trecho do filme, muito esclarecedor. No início, ele nos fala sobre as preocupações, que tem tudo a ver com esse tema de hoje, do capítulo 13. Ele vai falar sobre as somatizações, os processos que desencadeiam as doenças físicas através do nosso pensamento, da falta do controle do pensamento. Então é basicamente disso que se trata o capítulo 13 e eu vou trazer aqui algumas reflexões junto com vocês. Antes eu gostaria de dizer que este livro está me ajudando muito, porque é um livro de fácil compreensão. Esse livro ele foi escrito ao público em geral. Ele nos dá uma noção maravilhosa de tudo que precisamos para evoluirmos como pessoas nesses tempos de nova era. Trabalhando a nossa alma, entendendo os processos que nos trazem o equilíbrio, que nos traz para uma vida mais plena. E essas reflexões que eu tenho feito aqui com vocês têm me ajudado muito, porque estou atenta, estou aplicada nos estudos e isso primeiramente serve para mim, porque já escutei falar sobre isso em uma palestra. Quando nós ofertamos uma rosa para alguém, o primeiro a sentir o perfume somos nós. No início do vídeo é mostrada a situação, né? Dá uma panorâmica de como era o habitat do Neil Donald Walsh. E aí ele começou a fazer o seu diálogo, a desenvolver o seu diálogo com Deus, e ele não estava numa situação muito legal em todos os aspectos, inclusive no seu habitat, que é a sua residência. Muita coisa desorganizada, e quando Deus vai falando que nós somos o reflexo, não é, do que vivemos, está tudo na nossa escolha, o que escolhemos ser, o que estamos pensando, até mesmo aquilo que não sabemos que estamos pensando, porque é algo tão sutil. A força do pensamento é algo muito sutil. E é por isso que a gente deve estar sempre exercitando a limpeza, uma grande faxina diária, estarmos vigilantes, como pediu Jesus. Porque é como se fosse uma situação masculina, uma barba. Se não fizer a barba, ela cresce. Então, se não podar os pensamentos indesejáveis, eles vão crescendo. Mas, enfim, vamos iniciar falando o questionamento geral que foi feito nesse capítulo. Por que estou tendo tantas doenças crônicas, doenças para 3 vidas? E nesse caso aqui das doenças físicas, ele vai dizer que o Neil adorava esse cenário. E aí a gente até toma um choque. Como a gente vai adorar? Mas aí eu te digo, nós temos uma tendência a ter ganhos secundários. Isso é uma expressão da psicanálise. Isso é um ciclo vicioso. Eu lembro que eu tinha uma amiga da faculdade que ela sempre dizia para mim, se aproximava aquele período de férias e ela já dizia, minha avó já está falando na erisipela dela, porque era batata. Quando se aproximava a época de férias dessa minha amiga,
a erisipela da avó dela estourava e ela era a pessoa que ia para lá dar atenção, dar carinho, dar mimo. E isso acontece, o poder da nossa mente é algo assim impressionante. Na minha casa, quando eu era criança, que a gente morava com os meus avós, eu presenciava isso também. A minha avó, ela tinha uma ulceração na perna, que vivia com uma bandana, vivia com curativos. E todas as noites ela parava no mesmo lugar, espalhava os medicamentos e ela mesma cuidava. Então era uma forma que eu hoje entendo que ela dava aquela atenção para aquela perna e as pessoas que estavam em volta também ficavam na atenção. Então isso é um mecanismo muito inconsciente do nosso corpo, do nosso sistema psicológico. E aqui, nesse caso do Neil em especial, Deus falou para ele que ele adorava tudo isso, adorava esse drama. E às vezes que ele não adorou foi porque foi longe demais. E a gente viu que ele teve aquele problema, aquele acidente grave no pescoço, quebrou o pescoço. Quando eu era criança, quando alguém quebrava o pescoço, morria, não tinha jeito. E ele teve essa sorte, sobreviveu. Somos nós que criamos as nossas mazelas físicas, mentais, através dos nossos pensamentos criativos, altamente criativos. Deus também fala para ele que essas somatizações, elas são os processos que até mesmo os médicos terrenos estão reconhecendo, que os pensamentos, eles são os geradores das somatizações, que são os transtornos somatoformes. Tem um nome técnico, eu dei uma pesquisada nisso aí. E a gente vai observando, agora mesmo na época da pandemia, a gente teve muita situação de somatização. Eu me lembro que teve um dia que eu acordei e eu estava toda empelotada, achando que poderia ser alguma variação, algum sintoma da Covid-19. Só que eu não tinha contato com ninguém. E quando eu ia fazer alguma coisa externa numa padaria, eu ia tão paramentada, eu ia tão equipada de equipamento, de álcool gel, e tomava eu mesmo seguia a risca, porque foi uma mudança de realidade, uma mudança brusca, sem um prévio preparo. E aí a gente tem essas coisas, a gente tende a somatizar mesmo. E aí, dando uma olhadinha também aqui nos sites médicos, eu observei também que a questão da somatização desses transtornos somatoformes, eles são também de caráter genético. Já pensou? Tudo está interligado, tudo é um complexo que forma a nossa constituição física. E eu amei o capítulo 13 porque trouxe algumas memórias, assim, algumas coisas reais que eu comecei a analisar com bastante propriedade, e realmente é isso que fala. Esses dois exemplos aí que eu falei, da minha avó e da avó da minha amiga, é muito real isso. E outro detalhe, assim, para complementar ainda nessa fala, a minha avó, ela tinha essa ulceração na perna que dava muita atenção para ela, e era uma forma que ela tinha de extravasar o dia que ela tinha, que ela era uma mulher muito dedicada à casa, à comida, cuidava de família numerosa. Então era o horário que ela tinha para cuidar dela, para se olhar. E quando ela ficou cega, minha avó ficou cega, infelizmente, quando ficou cega, foi tão interessante, a ulceração dela, que nunca fechava, simplesmente desapareceu. Então são coisas que a gente precisa prestar atenção, né? O nosso pensamento, ele é muito complexo, e é interessante que ele seja muito consciente. Nós estejamos passo a passo, dia a dia, hora a hora, vigilantes no que estamos pensando.
assim como dizia Jesus, não é? O grande mestre, orai e vigiai. Orai porque precisamos estar numa consonância com o que é bom, com o que é o amor, não é? Com o lado bom da força. E vigiai porque é no pensamento que tudo acontece. É o princípio de tudo. Então nós precisamos orquestrar todo esse sistema que nós temos. No dizer de Deus, somos leprosos mentais. Nossa, eu levei um choque quando eu vi essa frase, leprosos mentais, que hoje nem chama mais leproso, né? É hanseníase, com todo respeito aos portadores de hanseníase, mas estou aqui apenas fazendo a reprodução do que eu li. Mas é muito sério isso, porque é tão mais fácil a gente reclamar e colocar foco naquilo que está incomodando, e por não sabermos a força que temos como herdeiros, como microcosmos, nós nos apegamos a essas questões e esquecemos e não fazemos uso do nosso superpoder. Eu estou hoje, depois de todo esse tempo, só hoje eu entendo esse superpoder e ainda estou tentando operar essa grande máquina. É como se eu dirigisse por toda a minha vida um Fusquinha 67 e de uma hora para outra me foi ofertado uma Ferrari eletrônica de última geração. Aí você tem que ir devagar, mas vai reconhecendo que a força é grande e as pequenas conquistas elas vão sendo muito possíveis, mas a gente fica com medo, né, de errar na mão e causar alguma coisa com uma máquina super possante, que é o nosso pensamento. Mas, como foi dito também, a gente não deve se preocupar em pensar mal, espraguejar uma vez ou outra, porque esses pensamentos eles só passam a ser consistentes com a repetição, com a intensidade, com as vezes que nós pensarmos e sentirmos e reprogramarmos o nosso cérebro, nossa mente para aquilo que a gente quer. Então é interessantíssimo que tenhamos foco em saúde, em progresso, em boa alimentação, em tudo que é do bem, em tudo que vai nos trazer saúde plena. E para isso, e sabendo de como nós somos essa grande máquina, o corpo que nos leva por tantos anos, tantas décadas, ele resiste bravamente às nossas insanidades, às nossos equívocos e às nossas escolhas. Eu digo a vocês, até hoje eu pensava muito diferente, ignorava totalmente esse poder da mente, apesar de já ter trabalhado na área de psicologia, ter estudado. Só que quando a gente está na academia, quando a gente estuda as programações dos currículos escolares, não nos é passada dessa integralidade. Agradeço demais que vocês estiveram até aqui ao final do vídeo. Desejo um feliz ano novo, muita prosperidade. Fiquem todos com Deus. Eu amo vocês. Beijo.